Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 6ª temporada do programa Organizar a Ação. Como anda a sua ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? O que ansiedade tem a ver com organização? Esse é o primeiro assunto da semana. A vida corrida do nosso dia a dia, falta de tempo, estresse, tudo isso mistura um pouco com a nossa emoção e a ansiedade vem com tudo. E como que a gente pode driblar tudo isso, mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento ainda social, enfim, de tudo que a gente vem vivenciando? Em outros programas, para você que me acompanha, tanto aqui pela TV Leme, quanto nas minhas redes sociais, eu já venho falando há tempo que organização primeiro começa aqui. Então, para você que ainda não assistiu, reveja um programa que eu fiz com a entrevista do Ferrareto, de Euclídio Ferrareto. A gente falou muito sobre esse assunto. E por que você está falando de novo, Malu? Porque se faz necessário. Quando a gente fala de organização, e essa é a minha função aqui no programa, vai além dessa organização física, organização da nossa casa, que já se remete do nosso guarda-roupa, da nossa casa, né? O trocar dos cabides vai muito além. E como que a gente pode começar hoje, já nos organizando? Primeiro passo, gente, eu vou contar um fato para vocês que eu passei, mais ou menos em abril. Quando tudo isso veio acontecendo, eu tive um destempero, literalmente, físico. O meu corpo pediu. Por quê? Eu avaliei o que eu vinha acontecendo e eu fiquei 10 horas nas redes sociais. Lógico, eu tive uma estafa, eu tive um esgotamento mental e o meu corpo reagiu com vômito, diarreia, enxaqueca, porque eu estava muito ansiosa. E eu sempre coloco que a ansiedade tem duas maneiras da gente lidar um pouco com elas. Tem a ansiedade prazerosa e tem a ansiedade temerosa. Mas como assim, Malu? Ansiedade prazerosa? Sim, é aquele friozinho na barriga, é aquilo que você está esperando, né? Que vai te trazer alegria. Então é uma festa, é uma viagem, é um presente, é um novo trabalho. Aquela ansiedade gostosa de se passar, que se faz até importante para a gente ter uma cautela. Essa é a prazerosa. Vou dar um exemplo muito simples para você entender e vou revelar até a minha idade com isso. Quem nunca foi, né, na época nossa, lá da excursão ao Play Center, aquele parque, né, grande parque aí de São Paulo, que a gente quase nem dormia à noite esperando o despertador tocar, que também não tinha celular, de medo de perder hora. Essa ansiedade é a prazerosa, essa ansiedade é a gostosa. E a ansiedade temerosa, que é essa que a gente tem que nos policiar, é essa que nos está causando esse medo, que também é importante, ela se faz importante, mas nós temos que ter cautela. E como eu posso começar a verificar tudo isso? Quando a gente começa a entender o que é problema e o que é preocupação, a gente começa a deixar a ansiedade de lado. Como assim, Malu? Me dê exemplos práticos. Por exemplo, gente, quando eu tenho uma preocupação, ela só vem acarretar o quê? Esse desconforto físico. Então eu tenho enxaqueca, eu tenho dor de estômago, eu tenho suor, eu tenho milhões de coisas que afetam a minha vida pessoal, profissional e a minha casa. Por isso que a organização da casa vem a última que eu vou falar para você. Quando eu vejo que aquilo é problema, tem solução. Essa é a boa notícia. Todo problema tem solução, seja solução positiva ou negativa, mas terá uma solução. Então, quando você começar a sentir esse desconforto, essa ansiedade, que ela é natural para todo mundo, viu, gente? Fazer um parênteses aqui. O Brasil é um dos países com maior número de ansiosos. A população se remete a 9,3% de pessoas ansiosas. Os estudos mostram, as pesquisas mostram, e eles são os fatores que eu não vou me alongar aqui. Vamos falar um pouco mais da nossa vivência, da nossa casa, da nossa vida, da nossa rotina, porque senão a gente ficaria aqui muitos programas falando dos fatores. Então, o fato é, percebi aquele desconforto, não estou muito legal, não estou muito interessante, dá uma recuada. É problema ou é preocupação?
Preocupação é a ansiedade do futuro. Vai que, ai meu Deus, será que? É aquela coisa que eu fico assim, ai, tudo eu tô pensando nesse futuro que às vezes nem vai chegar, às vezes nem me pertence. Claro que planejamento, metas, objetivos eu tenho que ter, sem dúvida nenhuma. Ninguém tá falando que vai deixar a vida me levar, não é isso, mas com cautela. Colocar as prioridades, colocar aquilo que você consegue fazer, delimitar o seu tempo para algumas coisas que se fazem necessárias aí no seu bem-estar. Isso já começa a ter uma organização mental. O outro ponto é você colocar não para algumas coisas. É isso mesmo. Comece a falar não para certas coisas. A gente tem muita facilidade de aceitar tudo do jeito que vem. Isso nos prejudica muitas vezes. Agora, o que você está falando não? Realmente não vai fazer parte da sua vida? Não é interessante que isso aconteça? Não se faz necessário que aconteça? Fale não. Priorize as coisas e deixe um tempinho para você. Nossa vida já está tão corrida, esse dia a dia, esse estresse físico, essa parte emocional que está muito abalada, deixe um tempinho para você. Olha o exemplo muito simples que eu vou te dar e provavelmente você já passou por isso, e quem está me assistindo aí nas redes sociais pode deixar seus comentários, o seu like, vamos trocar ideia. Final de semana, dependendo aí do seu trabalho, você está descansando, você está dormindo, assistindo a um filme, toca o telefone, você atende e a pessoa pergunta: estava dormindo? Estava descansando? Automaticamente, provavelmente você tenha falado: não, tô meio gripadinha, eu tô com a voz meio embargada aqui. Gente, você estava dormindo sim, você estava descansando sim, e é muito importante que isso aconteça. Aquela preguicinha saudável, isso não quer dizer que você está procrastinando, que você está deixando para depois. O corpo pede, a sua mente pede, e cada um consegue, dentro do seu ambiente, verificar o que é melhor. Uns assistem à TV, outros vão ler um livro, outros vão meditar e outros simplesmente não vão fazer nada. E não tem problema nenhum também. Isso é muito importante para o seu corpo e para a sua mente. Outra dica que eu deixo para vocês, que até eu fiz também depois daquele destempero que eu comecei a contar para vocês, foi observar as minhas redes sociais. O quanto de tempo eu vinha passando no celular, na internet, nas redes sociais. Claro que o meu trabalho exige muito disso, porém, o que eu estava vendo? Quais as informações que eu estava acessando para mim? E aí eu parei, gente. Teve um dia que eu percebi, nesse final de semana de abril, que eu tinha ficado 10 horas nas redes sociais e sem produtividade nenhuma, acreditando que eu estivesse trabalhando, que eu estivesse produzindo. Então, muito cuidado hoje com as redes sociais. Principalmente as pessoas que estão em home office, que estão trabalhando também em casa. Às vezes a gente tem que se policiar um pouquinho para que o celular não fique atentando, nessa procura de alguma informação, de alguma coisa ruim que não venha agregar a nada. Claro que a gente não vai ficar à mercê das notícias, porém com muita cautela. Essa é uma outra dica também de como a gente se organiza mentalmente para que agora a gente passe para o físico, agora a gente passe inclusive para nossa casa. Outro ponto importante também, que fica a dica do programa de hoje, é você se cuidar. E o cuidar não é só o físico, não é só o estético, que as redes sociais muitas vezes também colocam, embutem na cabeça da gente. Aquele corpo perfeito, aquele cabelo maravilhoso, aquela pele deslumbrante. Tudo isso faz parte, é claro, mas muito cuidado. Quando eu falo em exercitar o corpo, é fazer aquilo que cabe aí dentro de você. Às vezes não é um exercício físico, se matando naquela segunda-feira, que segunda-feira é o Dia Mundial da Saúde, da boa alimentação, da organização, e a gente esquecer o resto da semana, o resto do ano. Não é isso, tá? Busque um equilíbrio. E para a gente buscar o equilíbrio, a gente precisa ter foco. Não tem como não ter foco. Se eu começo uma coisa aqui, eu paro. Aí eu volto para lá, eu paro também. Eu vou para outro cômodo, para outra coisa, eu paro. Não tem foco, não tem produtividade, não vai dar certo. Você vai se cansar, se estressar e perder o seu valioso tempo.
E finalizando toda essa parte estrutural, mental, física, é onde você chega na sua casa de fato. Minha avó já falava, e eu sempre gosto de citar muito as minhas avós, para quem me acompanha sabe até da história do meu nome, Malu, não é? O que elas me falavam sempre? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem 8, nem 80. Elas queriam dizer o quê? Equilíbrio é o fator que leva a gente a ter uma vida um pouco mais leve. Isso não significa que a gente não vai ter os nossos problemas, sem dúvida nenhuma, mas é uma maneira da gente conseguir focar na solução deles e não somente nas causas, e sim em que nós vamos fazer para melhorar tudo isso. E aí você vai organizar a sua casa, vai organizar a sua família, vai organizar a sua vida pessoal e profissional. Espero que essas dicas melhorem a sua ansiedade, quem sabe até elimine, logicamente, né? Às vezes a pessoa fala, é fácil falar, mas não é impossível fazer. E quem começa? Você. Não consigo sozinho, não tenha vergonha de pedir ajuda a um profissional. Profissional da área da saúde, um profissional da área da organização. Muito cuidado também com a internet, você consegue procurar muitos conteúdos bons, mas também alguns que não vão dar certo aí para você, e é onde você também vai desanimar, ok? E se você não sabe por onde começar, se você quiser trocar ideias, se você quiser trocar experiências, não hesite em me procurar, será um prazer poder te ajudar. Até mais!